Ai, que delícia! Eu cheguei aqui na cozinha e já recebo essa maravilhosa que é a Lu Bonometti, nossa bom, confeiteira. minha Seja querida? muito bem-vinda. Muito obrigada. E ser recebida aqui na cozinha com um sorriso desse, aí eu já fico assim mais feliz ainda. Cozinha é lugar da gente ser feliz, não é? É verdade, principalmente a Cozinha do Mulheres. A Cozinha do Mulheres, que é assim mesmo. Mas me conta dessa maravilha, que delicadeza de biscoito. Gente, esses biscoitinhos, além de gostosos, ficam uma graça e a gente faz usando apenas as nossas mãos. A gente não precisa de nenhum tipo de cortador especial, Sério? de nenhum utensílio mirabolante. Eu vou ensinar hoje a moldar essas florzinhas de duas formas diferentes. Espero que vocês gostem. Ou seja, é facinho de fazer e aí depois a gente vai aqui bolando as ideias do onde você pode colocar, com que você pode consumir e até mesmo para você vender. Ideia maravilhosa da Lu Bonometti com a gente. E eu vou passar os ingredientes da massa. Anotem direitinho, @Gazeta Mulheres. Você pode mandar suas sugestões e lá também tem descrito para você os ingredientes, tá? Vamos lá, 100 gramas de manteiga gelada, 125 gramas de farinha de trigo, 40 gramas de amido de milho, 1 colher de sopa de leite, 50 gramas de açúcar, cacau em pó a gosto, geleia de fruta a gosto. Poucos ingredientes. Poucos Nossa, já ingredientes. amei essa receita. E super fácil de fazer. Vamos lá. Vamos lá, Lu. Vamos começar a fazer a nossa massa, uma massa de biscoito amanteigado, super simples. Vou começar colocando aqui a manteiga e a farinha de trigo. Tá. Manteiga em temperatura ambiente? Olha, ela pode estar mais geladinha, que aqui ela já Tem ficou problema? um pouco pra fora Tá. aqui no estúdio. Geralmente eu faço com ela mais geladinha. E aí a gente vai trabalhar com as mãos, formando uma farofinha. Tá. Só ir mexendo. Só ir mexendo com as pontinhas dos dedos para fazer essa farofinha. E aí, depois, a gente já vai adicionar... Você pode pegar para mim, Camila, Lógico. por gentileza? O quê? O amido de milho. Aqui. Isso. Pode já virando ele aqui, por favor, para não sujar o Pode pôr potinho. tudo? Pode, pode. E o açúcar. Ele fica, ó, ele precisa dar uma cutucada. Isso, Aí. porque ele fica paradinho, ele empedra, né? Pronto, é o Pronto. ar-condicionado do estúdio. Seca as coisas rapidinho, né? E aí, agora, pode colocar o leite. O leite. Isso. Aqui. E aí, a gente vai trabalhando com as mãos até ter uma massa homogênea. É um tiquinho de leite só, né? É só um pouquinho, é só pra dar a liga mesmo na massa. Ela é fácil de trabalhar, essa massa? Super! É, Fica né? aquela massa gostosa de mexer, sabe? Que Ai, fica que parecendo delícia. uma massinha de modelar. E é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai praticamente brincar de massinha de modelar com a massa desse biscoito. É massaterapia. Massoterapia, é aquela frase, né? Não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. E é justamente isso, fazer esses biscoitinhos é muito gostoso porque você esquece da vida, né? Você É. fica ali modelando as florzinhas, fica fazendo. E aí, olha, aqui deixa eu só juntar as que pularam fora da nossa tigela. E a gente já tá com a nossa massa prontinha, Ai, que olha. delícia Uma de massa que não massa. gruda. Olha Ó, que como ela fica gostoso de trabalhar. super gostosa para trabalhar. Amei. E agora a gente vai começar a fazer nossas florzinhas. Na verdade, para fazer essas florzinhas, a gente tem duas opções. Se vocês derem uma olhada, Camila, dá uma olhada ali nessas florzinhas que eu já trouxe prontas. Certo. Elas têm recheada com geleia e tem algumas que o miolinho é uma bolinha de massa de cacau. Tá. Então, eu vou pegar uma porçãozinha de Que é massa esse daqui, aqui acho que dá pra ver, né? Ó. e vou Essa tingir aqui, ó. com o cacau pra gente fazer essa variedade. Ah, você tinge a massa com cacau. Isso. Ah. Se você usar corante, você também pode tingir com corante, fazer a pétala de uma cor, o miolo de uma cor. Mas é que eu sou alérgica a corante, então eu não trabalho com esse ingrediente. Tá. E aí eu uso o cacau mesmo, tá? Então aqui a gente vai pegar uma porçãozinha de massa, amassar com o cacau o suficiente para ela ficar ali, né, da cor marronzinha, pra gente diferenciar
o que é miolo do que é pétala. E quem quiser também usar o corante, pode fazer de diversas cores aí também, né? Exatamente. Você faz uma massa, divide em partes, né? E aí faz a parte, enfim, uma parte de uma cor, outra parte de outra. Lembrando que se você for fazer o miolo de uma cor e as pétalas todas de outra, o miolo tem que ser uma quantidade bem menorzinha de massa, né? Que usa bem menos massa para ser miolo Pra do não que... sobrar tudo depois, Exatamente. Né? Tá certo. E aí, ou você pode fazer invertido também. Olha, aqui na base ali da nossa taça, eu coloquei algumas que eu fiz ao contrário. Eu fiz as pétalas de cacau. Essa daqui é de cacau. E o miolinho com ficou lindo, a massa hein? branca. Aí fica aí a gosto do freguês. Bom, vou trocar de luvinha aqui para pegar uma luvinha limpinha e bonitinha pra gente continuar. Agora já vai montar, E a gente vai começar a modelar. Tá. Tem mais de uma forma de modelar, então por isso eu vou mostrar para vocês todos os tipos, tá? Deixa eu falar. Essa aqui E tá... aí é bacana, porque assim, imagina você servir o cafezinho aí da sua casa com um biscoitinho como esse, né? Já é outro carinho. Diferença, faz toda a diferença. E mesmo pra você mesma, né? Não é? A gente Lógico. merece, não merece? Merece, para se servir com um biscoitinho como esse. E aí dá para você presentear, dá para você vender, que mais que dá para fazer? Dá para você decorar, Exatamente. né? De repente você fez uma torta, Exatamente. um bolo, você decora com esses biscoitos, que coisa mais linda. Ó, vamos para a primeira técnica de modelar essas florzinhas. Então, eu peguei aqui um pouco de massa, eu vou enrolar aqui, fazer uma minhoquinha, tá? E vou pegar uma faca. Do tamanho de um dedo, mais ou menos. Isso, né? aí vai depender do tamanho da florzinha que você quiser, né? Se você quiser uma flor maior, faz maior, se quiser menor, mais fininha. E vou cortar. Eu faço isso, por quê? Porque isso aqui vão ser as nossas pétalas. E assim eu garanto mais ou menos que elas vão ficar do mesmo tamanho. É um jeito mais prático da gente, porque senão eu poderia ir pegando aqui as bolinhas, mas aí ia ficar uma menor, uma maior. Assim a gente consegue fazê-las de forma mais uniforme. Ah, entendi. Então eu vou cortando aqui, cada pedacinho desses que eu tô cortando vai ser uma pétala. E aí eu vou bolear esses pedacinhos de massa, vou colocar 2 por vez para ser mais prático. Olha Tá? que legal. Boleando esses pedacinhos de massa para fazer as nossas pétalas do biscoito. A Suzete, um beijo pra você. Suzete perguntou se pode usar tablete de margarina, ou pode substituir, né? Por margarina ao invés da manteiga. Se for uma margarina para uso culinário, que tem um percentual de gordura parecido com o percentual de manteiga, ali por volta dos 85%, aí pode usar sim. Então vamos lá, agora já tô com quase todas as minhas bolinhas brancas feitas. Vou pegar a assadeira pra gente modelar essa nossa primeira florzinha. Tá. E aí modela direto na assadeira? Modela direto na assadeira. Tá. Então eu vou colocar aqui as 5 pétalas, né? As 5 bolinhas. Isso aqui parece um pouco maior. Aqui, pronto. Já tá ali mais ou menos uma florzinha. Mais ou menos vocês já conseguem ver uma florzinha. Aqui eu vou pegar a bolinha para ser o miolo. Essa bolinha eu gosto que ela seja bem menor do que a bolinha da pétala, tá? Eu acho que fica mais bonitinho. Mas aí também, de novo, uma questão de gosto do freguês. Se você preferir pequenininha, pode fazer pequenininha. Vou colocar aqui no meio. E aí eu vou apertar de levinho. Se você quiser, você pode até apertar com um copo, enfim. Algum utensílio para facilitar. Mas pode apertar também com a mão. Ai, já tá uma gracinha, olha isso. E pronto, gente, já temos uma florzinha. Linda! Se você quiser fazer um detalhe, você pode pegar um palito de dente e aí você vai vir, deixa eu tentar mostrar para vocês, e vai pressionar bem aqui perto do miolo, olha, afundar um pouquinho, ó. Tá vendo? Eu vou fazer aqui na outra pétala, deixa eu ver aqui onde a câmera vai pegar melhor. Tá vendo? Apertar assim de levinho,
só para você fazer aquela marquinha que tem na pétala, sabe? O detalhe, o desenho. Isso. Ai, que coisa mais linda. E que facinho, que gostoso de Tá fazer vendo? isso. E aí você pode fazer até com criança em casa, Sim. enfim. E agora eu vou fazer essa mesma técnica das bolinhas, mas a gente vai rechear com geleia. Então, Tá. vou colocar aqui as 5 bolinhas. Lu, quero fazer com 6 pétalas. Pode, faz com quantas pétalas você quiser. Eu acho que 6 fica bonitinho. Até 4 fica bonitinho também. Perfeito. Aí eu vou tentar juntá-las um pouco mais, né? Porque E aí eu vou amassar aqui no meinho Vai fazer uma caminha. para fazer essa caminha onde eu vou pingar a geleia. Tá vendo? Aí aqui eu vou pegar a geleia já tá aqui num saquinho, aqui é um saquinho de confeiteiro, mas pode ser um saquinho de congelar também. E calma que acho que secou aqui a pontinha. Ai. Vou fazer o recheio da minha florzinha aqui Que graça. com geleia. Pode ser com goiabada também, fica uma delícia. A geleia pode fazer em casa ou pode comprar pronta também. Pode. Ô Lu, em termos de vender, eu quero começar a vender esses biscoitos. Você tem algumas dicas por quanto que você pode vender ou quanto que gasta para fazer uma receita como essa? Olha, gente, isso é uma coisa que eu até falo sempre para as minhas alunas. Cada uma tem que calcular o seu preço. Isso é muito importante, porque os ingredientes que você vai usar, o lugar onde você vai comprar seus ingredientes, vai ser diferente do lugar que eu vou comprar. Às vezes eu compro os ingredientes no atacado, porque eu tenho uma confeitaria, eu compro num volume maior, pago mais barato, ou você está numa cidade que tem acesso a ingredientes mais baratos, enfim, então, ou o seu público pode ser diferente, às vezes meu público está disposto a pagar por um valor mais elevado. Então, o que eu recomendo de todo o coração, pesquisa no YouTube, tem aulas de precificação muito bacanas para você fazer. E aí você consegue precificar do jeito certo o seu produto para você não ter prejuízo, não é verdade? Porque não é legal você ter todo um trabalho, né, para fazer um produto e Tem depois que ter lucro, não é? não ter o resultado. Tem que ter E agora lucro. eu vou ensinar para vocês, então, a segunda técnica. Essa técnica a gente vai abrir a massa rapidinho aqui no rolo. Então coloca um... Eu coloco um plástico. plástico só para ela para não fazer sujeira, sabe, na bancada. Mas se você quiser, você pode abrir direto na bancada mesmo. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou abrir, não vou abrir ela muito fininha não, tá? Vou abrir assim, tipo com meio centímetro de espessura. Eu não... Se quiser, pode fazer mais fina, mas eu gosto dela um pouco mais grossinha para esse biscoito. E aí eu vou pegar um cortador redondo, liso, tá? Não é um cortador especial. Se você quiser, pode até usar alguma tampa de algum utensílio. Fica mais fácil Eu tô também. eu trouxe aqui esse cortador um pouco grande, porque eu achei que ia ficar melhor para vocês visualizarem aí de casa. Mas você pode fazer com um cortador menor na sua casa, tá? E aí aqui, vou colocar esses círculos aqui na assadeira. Agora eu vou pegar uma faca e eu vou fazer 5 cortes aqui em volta desse círculo, quase chegando no meio, tá? Um pouquinho antes do meio, né? Isso que eu ia falar. Isso, 5 cortes. 5 cortes. A Gi deu uma ideia aqui, ó. Você pode colocar raspas de laranja ou de limão nessa massa. Isso, você pode aromatizar a massa do jeito que você quiser. Uma canela. Com canela, pode... Aí a questão é, assim, como, por exemplo, se você for colocar raspas de laranja com esse recheio de cacau, já vai ficar uma delícia. Mas talvez com uma geleia seja melhor você escolher uma geleia ou a geleia de laranja mesmo. Que combine, que converse, combina, né? Exatamente. Pronto. Fiz os 5 cortinhos e agora a gente vai transformar isso na nossa florzinha. Então eu vou pegar aqui a borda, aqui em volta dessa fatia, digamos assim, Tá. e vou dar uma beliscada, ó. Vai fazer uma pontinha. Ai, Tá que vendo? lindo. E aí eu vou repetir com todas as minhas pontas da flor, que vão virar as pétalas. Tá vendo? Super simples.
E dá um outro formato, né? E dá um outro formato. E aí você fez ela maior também, que é uma opção. Você pode fazer um pouco maior. Eu fiz mais. Eu gosto delas mimosinhas, assim, pequenas, né? Mas eu achei que aqui pra gente comprar, conseguir gravar, né? Pra vocês conseguirem visualizar bem aí em casa. Talvez a pequena, minha mão ia ficar muito grande pra... Ai, você pensou em tudo, pra viu perto do biscoito. Então, assim, eu achei que vocês iam visualizar melhor. Ó, tá Que aqui. linda. Aí é a mesma coisa. Podemos pegar um pedacinho da massa de cacau e enrolar. Fazer o miolinho. Fazer o miolinho. Nesse caso, eu gosto de fazer também o furinho, como se eu fosse colocar a geleia, para afundar um pouco a bolinha, tá vendo? Pra ela acomodar melhor, Pra ela acomodar melhor. Ou então, faz um furinho com o dedo, aqui, né, um afundado, e Coloca a geleia. Colocar a geleia. Essa massa, ela é amanteigada, certo? Ela tem essa textura amanteigada. Porque a Vivi tá perguntando se dá pra usar essa massa, por exemplo, pra fazer uma torta. Dá, super funciona. Ótimo. Super funciona. Essa é uma massa que fica bem, com uma textura bem amanteigada mesmo. Você vê que é uma massa que não vai quase nada de ingrediente líquido, né? Aqui eu tô fazendo aquele mesmo detalhe do palitinho de dente, tá, gente? Que a gente fez na outra florzinha. Que é um detalhe opcional, mas eu acho que fica muito bonitinho. Mas às vezes, por exemplo, se você tá fazendo para vender e você tá fazendo um volume muito grande, talvez esse seja um detalhe que vai atrapalhar aí na sua produção. Você precisa avaliar o que faz sentido para você, tá? Vamos supor que eu caprichei na quantidade e eu preciso congelar. Dá para congelar esse biscoito? Eu recomendo que você congele a massa crua. Ah, tá. Tá? E depois você modele na hora de assar. Isso por um motivo, não que não vai dar certo você congelar assim, vai dar super certo. Mas vai ocupar muito mais espaço no seu freezer. Ah, mas se tiver espaço, pode, depois de assar, congelar também. Não, congela sempre cru. Ah, sempre cru. Congela, também vai dar certo congelar pronto, mas você congela cru e aí depois você já bota direto no freezer. Tá. Direto no forno, se ele já estiver pronto, você pode congelar assim, na assadeira. E depois do freezer diretamente pro forno para assar e aí você vai ter um biscoito fresquinho. Em termos de validade, ele depois de assado dura quanto tempo? Depois de assado, biscoito amanteigado, isso é uma outra coisa que eu sempre falo para as pessoas, que é sempre ideal que você faça seu teste de validade para não ter surpresas desagradáveis. Mas biscoito amanteigado, se bem assado, isso é importante, porque se você não assar direito, ele vai ficar murcho mais rápido. Mas se bem assado e bem conservado, então numa embalagem adequada, é um biscoito que é para durar de 1 a 3 meses. Mas é muito importante considerar a embalagem. Na minha confeitaria, tem produtos, o mesmo biscoito. Dependendo da embalagem, a validade muda. Então, é muito importante a pessoa considerar isso quando ela for... Se é saquinho, se é potinho. Exato. E o teste, como é que é? O teste é deixar ali ver até quanto tempo dura? É assim que se faz o teste? Basicamente é assim que a gente faz, assim, né? Lógico, na confeitaria artesanal, né? Não é em laboratório. Laboratório tem outra história. Vou mostrar pra vocês aqui uma outra opção. Tô fazendo a mesma florzinha, mas enquanto a gente vai falando da validade. Você tem que colocar na embalagem que você quer avaliar. Então, você tem 2 embalagens, você vai ter que fazer em 2 embalagens. Colocar uma boa quantidade do produto e feito da maneira habitual. Porque também não adianta nada você fazer o produto de um jeito todo, com a cozinha mais limpa do que o comum, tomando mais cuidado com a higiene da sua mão que o comum, porque esse não vai ser o resultado do dia a dia, né? Então, fazer o produto de uma forma habitual e conservar ali umas 20 unidades dentro da embalagem. E aí, estipular a periodicidade. Eu quero verificar de 3 em 3 dias. E aí vai verificar a aparência, a textura, o cheiro. A crocância. Exatamente. E aí você vai conseguir avaliar. Aqui eu vou mostrar pra vocês mais uma opção. Eu tenho gotinha de chocolate aqui na minha mão. Tô com a luva, então não vai dar pra ver tão bem. Mas pode ser confeito colorido, sabe? Aqueles disquinhos de chocolate cobertos daquela camada de açúcar colorido. E aí você coloca aqui no meio e dá uma pressionadinha. Então, mais uma opção
de miolo da florzinha para vocês. Agora tá pronto. Ai, que lindo. Só levar para o forno, pré-aquecido, a 180 graus. O tempo vai depender do tamanho do seu biscoitinho, mas aí em torno de 12 a 18 minutos, dependendo do tamanho. Essas minhas aqui ficaram por volta de 13, 14 minutos. As menores aqui, né? Porque essas são bem Isso. pequenininhas, 12 a 13 minutos. Isso. 180 graus. 180 graus. Mais Quanto ou menos. maior, logicamente, vai demorar mais tempo. Eu adorei. E agora já temos lá no forno? Ah, tá ali em cima. Já temos aqui pra algumas. gente mostrar pronta. Temos. Oba. Vou mostrar para vocês. E tem aqueles cortadores que já vem no formato também da de flor. florzinha, mas esse daqui, na minha opinião, fica mais bonito do que a maioria dos cortadores, porque ela fica mais tridimensional, né? Sim, Essa sim. é que é a graça dessa técnica, que essa florzinha fica tridimensional. Você consegue até usar também essa mesma técnica com a pasta americana para fazer decoração, né? De bolo, enfim, Sim. para modelar florzinhas de uma forma simples. Ai, gente, coisa mais linda. Então esse aqui é aquela técnica das bolinhas, tá com geleia. Esse daqui é a técnica das bolinhas, mas com a bolinha com a de cacau, né? Segura um pouquinho. Olha lá. Olha, então vamos separar, olha. Bolinhas, bolinhas e bolinhas. Ó, essas são com a mesma técnica. E aí aqui vamos fazer na outra mão de florzinha. E tem alguma com gota? Tem, essa daqui é com gota. Essa é com a técnica do disco cortado. Tá vendo? Essa mais pontudinha, então, é do disco cortado. Essas daqui mais redondinhas são com a técnica das bolinhas. E aí depois eu tô curiosa para saber qual técnica vocês mais gostaram, qual que vocês vão fazer. Eu também fiquei curiosa. Comenta aqui pra gente, então, qual técnica que você gostou mais. Mas eu achei, assim, todas maravilhosas e fáceis de fazer. É prático. Quanto mais a gente faz, mais rápido E a minha filha fica pra fazer também. Minha filha adora esses biscoitinhos. A Laura, ela tem 4 anos. E ela gosta de manhã, no café da manhã, ela gosta de tomar a xícara de leite dela com o biscoito de florzinha. Então, aí dá ela falou, beijo pra Laura. mamãe, fala pras pessoas que eu gosto de tomar meu leite com esse biscoito. Eu falei, falo sim, filha, A sua mamãe pode deixar. falou. Então, Laura, um beijo pra você. Não é à toa, que gostoso ter uma mãe que faz um biscoitinho como esse. Já que você mandou um beijo, Que manda um carinho. beijo pro Marcos, senão ele vai ficar com inveja. Então, Marcos, um beijo pra você. É seu filho também? Meu filho, meu mais velho. É o mais velho? É. Marcos, um beijo pra você também. Deve estar acompanhando a mamãe, com orgulhosos certeza, aí. com Muito certeza. bom. Aí tá, temos aqui, já tá servido. Quer colocar mais? Quer colocar Pode mais? pôr. Ai, Podemos põe, colocar? A gente Então, ótimo. gosta. Pode pôr. Que a gente aproveita esse momento, ó. Ai, que Olha, lindo. ainda tem Pode mais, pôr ó, tudo. pronto. Ótimo, 4 pra cada um. Aí, agora sim. A gente vai pra mesa? Cadê todo mundo? Chega mais! Laura, nós vamos experimentar o seu biscoito predileto. É isso aí, Laura. Claro. Aqui, ó, da tia tá lá. Toma, Oi, tia. obrigado. Obrigado, viu? Esse é seu. Olha, eu trouxe, se a gente quiser provar o pudim. Ai, vamos. Olha, esse é um Aqui, amor. manjar de chocolate que eu fiz hoje de manhã. Manjar Lu de do chocolate. céu! Olha a véia Manjar falando de pudim. chocolate. Hein? Nossa, deu até água na boca. Você viu, Galetinha? O quê? A véia pobre falando pudim, é manjar mas é- de chocolate. Mas é só, as coisas são diferentes. O manjar, ele é feito tipo manjar de coco, sabe? Que a gente cozinha Adoro. na panela. Então ele não é no forno, que nem pudim, né? Nossa. Então faz um creme Posso na por aqui, panela. Bonê? Claro, Vamos por favor. lá, né, Muito gente? obrigada. Deixa eu esperar a Muito tia gentil, sentar. tia. Desculpa, pingou, viu? Você Senta me aí, perdoa. tia, pra gente Que provar esse delícia. biscoitinho. Só colocar aqui rapidinho. Isso é um chá da tarde, né, gente? É um chá da tarde, que não temos chá, mas temos café, um café da tarde. Café da tarde. Com biscoitos. Chique. Chiquíssimo. Biscoitos florais. Ai, ai. Eu preciso levar pro o pai das minhas crianças, sabe? Que ele tá lá aguardando pra gente fazer uma fofoquinha depois. Ele me pediu, falou, esposa, Calma me aí, traga. Eu levarei. Esposa. Nossa, que delícia! Que delícia! É amanteigado, tem um sabor muito delicado. Cada ingrediente que você colocou, que são poucos, mas assim, o sabor, ele é muito gostoso, realmente, assim. E o que eu acho legal é que essa é uma massa básica, É. né? Então, pra você brincar aí com a raspa de limão, raspa de laranja, canela, às vezes alguma essência. Esse é um outro hoje? biscoitinho, é um biscoitinho de maracujá que eu postei Olha. no meu Instagram há um tempinho. Ele é feito com maracujá na massa e um glacezinho por cima com maracujá também. E tá com as sementinhas do E nesse maracujá? glacezinho eu coloquei a sementinha. Bom,
Biscoito gostoso é aquele que Poxa. fica crocante igual o seu tá. Verdade. Quanto tempo ele depois que foi feito, quanto tempo de conservação? Tem que ser de hoje para hoje? Não mesmo. Nossa, eu amei. Se ele foi bem assado, esse tipo de biscoito, tá? Biscoito amanteigadinho seco. Se ele foi bem assado e ele foi guardado numa embalagem adequada, então uma embalagem que vai impedir que ele absorva muita umidade do ambiente, é um biscoito que tem que durar aí para 1 mês, 2 meses. A questão é que às vezes a gente tira do forno, a gente tem a impressão que ele tá assado, mas ele ainda tá com um pouco de umidade. Entendi. E aí, esse pouco de umidade já vai fazer com que ele comece a amolecer muito mais rápido. Então, eu acho o truque para um biscoito ficar crocante é ele ser bem assado. É o forno que acontece a mágica. Muito bom. E o que é esse roxinho na taça? Esse é um sorvetinho de uva que a gente fez pra completar aqui na mesa. Tem alguma coisa de coco? Que meu marido ama coco. Ixi, não trouxe nada de coco Ei, hoje. Pepito, É quer brincadeira coco? da tia, ele não gosta de coco. Não quer coco? Vou levar maracujá. Eu não quero coco, mas olha, eu já tô sabendo que tem pudim. Eu quero que ele me traga pudim. E eu quero que a Lu me conte se é biscoito ou bolacha. Olha, eu amo responder essa pergunta. Vocês vão ter que me aguentar agora, gente. Vamos lá. É o seguinte, as duas palavras no dicionário têm o mesmo significado. Mas biscoito é a palavra mais antiga. Ela vem do latim, tá? É biscoctum, que é assado 2 vezes. Porque os primeiros biscoitos, eles eram comida de viajante, assim. E era feito como se fosse um pão, né? Uma massa grande, assada, um pão. Com licença. Fatiado e assado novamente. Pra ficar bem seco e assim durar mais pras comidas, pro pessoal, enfim, se deslocava, viajava deslocar, a cavalo, obrigada, enfim, príncipe. não tinha restaurante na beira da estrada. Então, aí que surgiu biscoito, né? E a palavra bolacha, ela também é um diminutivo, na verdade, da palavra bolo. É a palavra bolo mais o sufixo acha. A gente não usa muito, mas pensa rio, riacho, bolo, bolacha, tá? Tá Tá. bom. E aí é uma pequena massa assada, né? Então, hoje em dia, se você for pegar ao pé da letra, isso que a gente está comendo não foi assado 2 vezes, foi assado uma vez só. É o quê? É uma pequena massa assada. Então, se você for pegar pelo significado da palavra, bolacha é a palavra mais correta. Gente, que explicação maravilhosa! Mas Bonomete. cultura, né? Bonomete. Mas... Mas assim, são sinônimos, né? Na legislação brasileira não tem essa diferenciação. Então você pode escolher a palavra que você preferir. Eu mesma acabei de dar toda essa explicação, mas eu acho a palavra biscoito muito mais delicada. Eu uso a palavra biscoito. Mas Tem a licença poética e cada um vai escolher o que quer Exato, também. Mas eu amei contribuir saber. com a minha cultura aqui. Arrasou! Parabéns. Arrasou, chefe! @Lu Bonomete com 2 T's e I no final. @Lu Bonomete lá no Instagram, porque ela merece todos os likes, merece seguir e tudo mais.